Em 1998, estreou na Globo a série Hilda Furacão. Criada por Glória Pérez, a série foi um tremendo sucesso numa época em que a emissora estava investindo forte em produções desse tipo. Hoje estreando um quadro novo aqui no canal, Clássicos O Brasil que Deu Certo, ou Clássicos O BQDC, vamos falar um pouco sobre Hilda Furacão e revisitar a série que atualmente está disponível no Globoplay. Este é o Clássicos O BQDC. No Clássicos ou BQDC vamos falar aí de produções antigas que hoje são verdadeiros clássicos. Pode ser novela, pode ser série, pode ser filme, enfim, se você quiser deixar uma sugestão aí de um clássico para ser revisitado aqui no canal, comente. Mas antes de entrar aqui no nosso papo sobre Hilda Furacão, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre TV brasileira, sobre séries clássicas brasileiras, sobre cultura muito popular brasileira. Inscreva-se aí no canal do Brasil que Deu Certo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira, tá certo? Mas vamos lá então, quem é Hilda Furacão na série? Hilda Furacão, interpretada por Ana Paula Arósio, como vocês devem saber, era uma jovem que fazia parte da alta sociedade mineira, que frequentava o Minas Tênis Clube e que um belo dia resolve mudar de vida. No dia de seu casamento, ela resolve que não quer mais casar e aí abandona a sua vida de luxo e parte rumo à zona boêmia de Belo Horizonte, mais especificamente na rua Guarcu. Ela faz amizade com as prostitutas, com os cafetões e com todos os tipos de criaturas da noite ali, a rapaziada que frequentava a zona boêmia. É óbvio que a atitude de Hilda choca a sociedade, a conservadora sociedade mineira, e Hilda vira uma espécie de celebridade local ali. Os homens faziam fila no quarto de Hilda Furacão, né? Tem várias cenas na série mostrando essa fila. Todo mundo queria provar o sabor de Hilda Furacão e ela gosta daquilo. Ela fica muito famosa não só na zona boêmia, mas em toda a cidade de Belo Horizonte e começa a se formar aí um verdadeiro movimento da galera da moral e dos bons costumes contra a Hilda Furacão. Contra o que a Hilda representa, né? E é basicamente em torno disso que a maior parte do enredo da série fica girando. A série se passa no final dos anos 50 e começo dos anos 60, um período politicamente muito conturbado no Brasil e que serve de pano de fundo ali para vários acontecimentos da trama. Existe o pessoal da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é representado pelas senhoras conservadoras ali da sociedade mineira e por alguns religiosos também. E existem os comunistas, representados pelos estudantes e pela rapaziada que queria manter viva a zona boêmia ali. Existia a famigerada polarização, e isso fica ainda mais evidente na sociedade mineira muito religiosa e conservadora. A série, além de se passar em Belo Horizonte, ela também se passa na cidade fictícia de Santana dos Ferros, né? Aquela típica cidadezinha do interior, aquela cidadezinha onde o padre tem mais poder que o prefeito, assim. E a história fica ainda mais saborosa quando a Hilda se apaixona pelo Frei Maltos, né, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, um frade que era considerado santo. O Frei também se apaixona por Hilda e aí ele passa grande parte dos seus dias ali completamente atormentado, né, vivendo esse dilema aí entre se entregar a essa paixão ou seguir Jesus Cristo. A história é narrada pelo Roberto Drummond, que é o autor do livro que inspirou a série, e aqui é interpretado pelo Danton Mello. O Roberto sai de Santana dos Ferros para ir para Belo Horizonte ao lado de dois amigos, um deles é o Frei Maltos e o outro é o Aramel, que é o galã, interpretado pelo Thiago Lacerda, cujo maior sonho aí, o grande sonho era virar uma estrela de Hollywood. O engraçado é que na vida real quem foi fazer Lost e Westworld depois foi o Rodrigo Santoro, né? Mas enfim, Hilda Furacão foi a mulher que fez o Roberto querer virar escritor, como ele mesmo diz na série, né? Pois ele falava que um dia ele precisava contar a história dessa mulher. O Roberto, ele é envolvido com os comunistas, ele namora uma mina que é neta dos defensores da moral e dos bons costumes, ele é amigo do Frei Maltos, ele é amigo da Hilda, então dá pra ver que ele passeia por todos os núcleos da série e justamente por isso ele serve como uma espécie de fio condutor aí da história. Vale frisar que tanto Ana Paula Arósio quanto o Rodrigo Santoro quanto o Danton Mello, todos muito bons ali em seus papéis. E o que dizer do resto do elenco de Hilda Furacão, talvez um dos maiores elencos já reunidos numa produção brasileira na história. Só ali no núcleo da Zona Boêmia temos a Rosi Campos como a Maria Tomba-Homem e o Matheus Nachtergaele no seu primeiro grande papel na TV,
como a travesti Cintura Fina. A travesti Cintura Fina existiu de verdade e viveu ali na zona boêmia de Belo Horizonte entre as décadas de 50 e 80 e ficou muito famosa ali por defender os marginalizados com a sua navalha. Existe inclusive até livro falando sobre ela, contando a história dela, foi uma figura real. E lembrando que aqui, no caso da série, estamos falando de 1998, então só a representação de um personagem assim na TV já era uma coisa, no mínimo, diferente. Ousada até, podemos dizer. Temos também Paulo Altran, um dos seus últimos papéis na TV como Padre Nelson. E cada cena dele com o Rodrigo Santoro ali tentando dar um rumo ao jovem é especial, cara. Vale ver a série só por essas cenas. Ali no núcleo das senhoras de Santana dos Ferros, temos a Zezé Polessa como a Dona Nenê, mãe do santo. Também temos Valderez de Barros e Débora Duarte. Além do Guilherme Caran como João Dindim, o sacristão que sempre quis ser carnavalesco. As aparições ali do Guilherme Caran são sem dúvida uma das melhores coisas da série e a relação que ele tem ali com o pessoal da igreja de Santana dos Ferros é bastante especial. Outro grande destaque de grande carisma é Sérgio Lorosa, né, como MC, o locutor da rádio de Belo Horizonte, que era tipo a internet da época, né, era onde todo mundo ficava sabendo dos acontecimentos ali. Além disso, temos Eva Todor como Loló Ventura, a defensora aí da moral e dos bons costumes, e Rogério Cardoso como Ventura, né, o marido infiel ali, que estava sempre na luta contra os comunistas, contra a zona boêmia, mas vivia ali com as prostitutas. Stênio Garcia como Tonico Mendes, um magnata que é dono de praticamente a cidade inteira e vive ali com a sua onça de estimação. Ainda temos uma participação bem peculiar do Tarcísio Meira como o gaúcho Coronel Posidônio, que vai até Belo Horizonte apenas para tentar conquistar a Hilda Furacão. São personagens que nos conquistam, cheio de camadas, bem escritos e que tornam a série algo muito prazeroso de se assistir. Glória Pérez, que é uma autora conhecida por colocar sempre problemas contemporâneos aí em suas tramas, né, como a clonagem humana, as drogas, o clube das mulheres, o sereísmo. Em Hilda Furacão ela faz uma coisa um pouco mais atemporal. A hipocrisia da sociedade conservadora é claramente a principal temática em Hilda Furacão. Aqueles que levantavam suas vozes contra a zona boêmia eram os maridos infiéis em casa. Aqueles que pregavam contra os comunistas eram os que fechavam os olhos para a violência que acontecia no país. E a própria Hilda Furacão, que representava uma mulher rebelde em plena década de 50 no Brasil. Uma mulher dona de suas próprias escolhas, que fazia o que quisesse, numa época em que simplesmente o divórcio já era visto como um absurdo. Uma época em que simplesmente a mulher tinha que fazer o que o homem queria. Até a questão do aborto é tratada num determinado momento em que uma personagem queria abortar, mas é impedida pela própria família. A série é ótima e existem poucas coisas que incomodam, mas nada assim a ponto de estragar a experiência. O que incomoda? A primeira delas é o núcleo comunista, que é caricato até demais. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de pastelão. Na própria Hilda Furacão tem vários núcleos engraçados, né? Inclusive atores que são gênios do humor ali, tipo Rogério Cardoso, mas o núcleo comunista destoa demais, assim, a ponto de parecer uma sketch do Zorra Total. Em um determinado momento rola uma subtrama ali com alguns membros da célula comunista se apaixonando e aí o negócio vira uma espécie de Malhação em Havana. Só que aí começa todo um papo de o homem forjado no aço só pode ter amor à causa comunista. Enfim, todos os diálogos parecem tirados de uma sketch de humor. Se você encarar como comédia, como eu tentava encarar, pode ser divertido. Uma outra coisa que incomoda um pouco é a própria história da Hilda com o Malthus, que em determinado momento ali fica parecendo que tá rodando em círculos. Tá, beleza, Hilda, a gente já entendeu que você quer o padre. Tá, Malthus, beleza, a gente já entendeu que você tá num dilema entre a Hilda e Jesus Cristo. E aí fica naquela enrolação que não, porque no dia 31 de março de 1964 eu vou revelar o meu novo marido. Nada muito grave também, mas tem uma hora que a gente começa a ficar um pouco de saco cheio desse vai e não vai. E para coroar, ainda temos a belíssima trilha sonora com Resposta ao Tempo da Nana Caymmi na abertura. Batidas na porta da frente, é o tempo.
músicas de Paul Anka, de Celi Campelo, enfim, músicas que ajudam a dar uma sensação ali de uma determinada época. Mas a grande pérola é a trilha original, composta pelo Edom Oliveira. Ela dá o climinha necessário ali pra gente entrar naqueles dilemas de Malthus. É boa demais essa trilha, é o Twin Peaks brasileiro. Vale comentar também sobre Ana Paula Arósio, né? Grande estrela da série em sua primeira produção na Globo. A Ana Paula Arósio, ela era contratada do SBT, antes ela já tinha feito um pequeno papel ali em Éramos Seis, ela tinha participado também de Razão de Viver e de Os Ossos do Barão, onde ela foi protagonista. Em Hilda Furacão, ela ainda era do SBT e fez por empréstimo, mas depois ela acabou fazendo várias outras grandes produções na Globo, né? Virou uma grande estrela, enfim, protagonizou novela, né? Terra Nostra logo depois também fez a série Os Maias. E, por curiosidade, essa história, a história de Hilda Furacão, ela não existiu de verdade. A série é baseada no livro de Roberto Drummond, que por sua vez já é uma versão bastante romanceada aí de tudo que aconteceu. A Hilda Furacão, ela existiu sim de verdade, mas ela era Hilda Maia Valentim, uma prostituta que de fato frequentava um maravilhoso hotel em Belo Horizonte e casou com o jogador do Atlético Mineiro, Paulo Valentim. O Paulo foi ídolo do Boca Juniors também e depois da aposentadoria passou a morar lá na Argentina com a Hilda. E lá ela viveu até o fim de sua vida. A Hilda morreu em um asilo em Buenos Aires em 2014, na véspera de completar 84 anos. Infelizmente não existe Frei Malthus, entre muitas outras coisas aí que foram criadas para dar um tempero a mais para a série. E o tempero é bom demais. Hilda Furacão é uma ótima série e se você tiver a oportunidade de assistir ou reassistir, é uma viagem e tanto. E por enquanto é isso, meus amigos. Em breve teremos mais clássicos OBQDC aqui, mas por enquanto, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto. Comente, você assistiu Hilda Furacão, você pretende assistir? Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse clássico da Rede Globo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal também, tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Você já é inscrito no nosso canal, não tem problema. Envie esse vídeo para um amigo, envie esse vídeo no grupo de WhatsApp da família. Dessa maneira você também ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro do nosso canal. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo todo mês, lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno que provavelmente não vai fazer muita diferença para você, mas pra gente vai fazer bastante, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau!